Sejam bem-vindos ao canal Sandro Gioia. E tem uma coisa importante, que muitas vezes a gente fala da espiritualidade, a gente fala dos guardiões, a gente fala de várias vertentes, expressões mágicas, ocultismo, espiritualidade, mas tem uma coisa muito importante, né, que a gente sempre tem que ter em mente. Nós estamos vivendo uma vida humana. Nunca esqueça, não acha que você já é um espírito. Nós temos essa vida humana. As nossas experiências são humanas. Nossas necessidades são humanas. E aí, o que envolve ser humano além do espírito, das entidades? Me diga. Não envolve? Eu vou tentar colocar de outra forma. Macro é o que é grande e micro é o que é pequeno. Boa tarde, Francisca, o Rogério, muitas energias boas, é isso. Então, amados e amadas, irmãos e irmãs, eu quero fazer nessa live ao vivo, eu quero falar de algumas coisas em relação à vida. E aí, qual é o objetivo? Teu Exu, tua Pombagira, as energias, não importa, densas ou sutis, mas as energias e como potencializar os resultados da sua vida. Gente? Eu comecei o vídeo falando das nossas experiências humanas, como que a gente pode viver. Outro dia eu estava ouvindo uma frase que assim, tenta me entender, eu não estou xoxando ninguém, mas tem que falar. Eu estou falando da minha experiência, não foi o que eu aprendi. Né? Ah, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Será? Assim, se Deus quiser, então eu vou sentar aqui, se Deus quiser. Então, eu não estou falando do Criador, eu estou falando da pessoa que pensa assim, se Deus quiser. É algum problema? Não tem problema nenhum. Né? Mas desde que as coisas, que Deus queira, né? Desde que Deus queira. Por quê? O movimento é nosso. Se você entender Deus como Criador, então ele criou o leão para comer a gazela. Ele criou a ovelha, ele criou o lobo para comer a ovelha. Então Deus, ele não é essa inteligência, essa consciência, essa coisa fofa que as pessoas tentam transformar em ser humano. Até mesmo porque nós, como seres humanos, estamos uma vergonha, no geral, o mundo, o planeta. Entende? Imagina se Deus fosse igual a gente está perdido. Então, eu vejo o Criador como aquele que criou os seres, os animais, as plantas, o homem, criou os deuses, as divindades, os anjos, seja lá as entidades, a gente, criou tudo e fez assim, vamos ver o que vocês fazem. É assim que eu vejo. Eu dei todas as condições para vocês. Eu dei todas as condições, eu dei água, isso é minha história, tá? Eu dei água, eu dei sol, vamos ver como vocês se entendem. É isso. É assim que eu vejo o Criador. Então eu não vejo o Criador, tipo assim, se Deus quiser, imagina a gazela, se Deus quiser, o leão não vai me comer. Ele vai comer. O leão vai te comer, sabe por quê? É a natureza sendo natureza. É nesse sentido, consegue me compreender? Que é a natureza sendo natureza, é a natureza do homem, é a natureza do bicho, é a natureza da divindade, é a natureza das entidades, é a natureza. Então, se é a natureza, né, como é que funciona isso?
Por que então não fez todo mundo já robozinho, né? O leão vai comer mato, né? A ovelha come mato, o lobo come mato e o ser humano come mato. Entende? Então, o ser humano mora na caverna, mora debaixo da árvore. Então, o que diferencia a força? O que diferencia a determinação? O que diferencia o leão? Porque, meu bem, o leão não é só porque ele é forte. Até para caçar, o leão tem que ser estratégico. Até para um lobo caçar, ele tem que ser estratégico. Então, nós vivemos num mundo de caça. Salve-se quem puder. Então, se apoiar, deixa eu tentar achar alguma coisa aqui. Se apoiar em alguma coisa, né, e esperar o milagre, eu não sou essa pessoa, mas eu sei que tem gente que é. Então, o que eu entendo? O que eu entendo? Como funciona na minha cabeça? Funciona na minha cabeça que eu tenho um propósito, funciona na minha cabeça que eu tenho um objetivo, funciona na minha cabeça que eu tenho que usar as forças da natureza que o Criador deixou à disposição, seja a divindade, seja as ervas, seja as entidades, seja a nossa macumbinha pessoal, seja a nossa magia, porque o nosso corpo, meu bem, o nosso corpo tem magia. As minhas bruxas aqui do canal, meus magos aqui do canal, sabem muito bem que o nosso corpo, através da nossa energia vital, nós conseguimos criar e materializar coisas. Com muita luta, com muita energia, com muita concentração, com muita ancoragem com outras energias, sim, é um caminho imenso, mas existe. Existe. Então, a gente usa as forças da natureza, seja elas quais forem, densas ou sutis, para que a gente chegue aos nossos propósitos. Faz sentido? Faz sentido? É por isso que eu falo em todos os vídeos. Não existe uma verdade absoluta. Nem todo mundo vive de arroz e feijão, tem gente que faz mal. Nem todo mundo pode tomar leite, tem gente que faz mal. Nem todo mundo pode comer glúten, faz mal. As pessoas são diferentes. Nosso corpo, nossa essência divina tem necessidades diferentes. É através dessas muitas colocações que eu coloco nos vídeos que às vezes a pessoa faz assim, a pessoa que está assistindo do canal. Peraí, isso aí tem a ver comigo. Isso aí bate comigo. Nossa, eu nunca parei para pensar. Nossa, eu nem sabia que isso existia. Nossa, eu sabia que isso existia. Eu tenho tantos anos de santo, mas eu nunca experimentei essa vibe, essa energia. Então, dependendo da fome, dependendo da barriga doendo, a gente bate na porta sim. São coisas da vida. Boa tarde, meus amores. Boa tarde. Então, quando eu comecei a falar o vídeo, desculpa se eu sou um pouco prolixo, mas, enfim, faz parte do santo. Eu estava falando do macro e do micro. Então, para quem chegou agora, macro são coisas grandes e micro são coisas pequenas, tá? Quando a gente olha para o macro, e nem tudo pode falar aqui no YouTube, então a gente está vendo essa confusão. Estados Unidos, Rússia, China, Irã, Brasil, porque todo mundo entra, até quem não quer entra na confusão. Então são os grandes, são os macros. Aí a gente para e pensa. Isso gera energia? Me diga aí. Isso gera energia no planeta? Isso gera energia nas pessoas? Porque olha quantas pessoas pif-paf. Olha quantas pessoas sem casa. Olha quantas pessoas mudando de país, fugindo estrada fora, para fugir daquela situação. Isso não gera energia? Esses confrontos entre os poderosos não gera energia?
não gera estabilidade econômica, não gera estabilidade política, não gera instabilidade. Isso tudo no macro, no grande. Nos empresários, por exemplo, os empresários, se ficarem com medo, eles param de contratar, param de produzir e faz assim, eu vou guardar o meu, porque o meu está seguro. Para que eu vou? Então, eu estou falando do macro, eu não sou nenhum geopolítico, esse canal não é para falar de política. Eu tenho que dar esses exemplos para falar de energia, do macro, do que está lá em cima, né? Então, que os orixás, que Exu nos defenda e nos proteja, para que o pior entre esses grandões não venha a acontecer e não venha a prejudicar as formiguinhas que somos nós, porque nós somos o micro, nós somos os pequenos, nós somos o gado. Meu bem, nós somos o gado, porque tudo que eles decidirem lá em cima, não estou dizendo do Brasil não, lá fora mesmo, tudo que decidirem lá fora, todo mundo paga, todo mundo sofre, todo mundo sente o enredo. E aí a gente tem família, a gente necessita de comer, de dinheiro, de se vestir, a gente necessita de muitas coisas. Aí, meu bem, quero ver o seu tranca-rua levantar, né, e resolver a guerra mundial. Difícil. E olha que eu confio minha vida plenamente no seu tranca-rua, mas é difícil. O Exu lá, peraí, para tudo. Então, o que ele vai fazer? O que o Exu vai fazer? Assim, Sandro, presta atenção. Tum, tum. Acorda. Não seja cego. Olha para as coisas que estão acontecendo. Não é para você ter medo. Levanta. Faz alguma coisa da sua vida, menino. Faz alguma coisa da sua vida. Não espera chover para pôr telhado na sua casa. É isso que ele vai me falar, porque é isso. O que ele dá conta é do meu micro. O que ele dá conta é do meu universo. O que ele dá conta é do universo das pessoas que ele tem que cuidar. Ele não dá conta, ele não é o salvador do planeta. Então, por isso que eu dei o exemplo do seu tranca-rua. Né? E isso é para a gente olhar para a nossa casa, para a nossa vida. Eu vou fazer uma outra colocação aqui, para vocês entenderem o quanto é importante a gente estar ligado, porque essa energia toda, direta ou indiretamente, elas afetam o nosso emocional. Então você imagina, se você trabalha numa empresa e o teu patrão depende totalmente desses resultados para ele fazer alguma coisa. Será que ele está se endividando? Será que ele está se complicando? Será que ele está produzindo menos? Será que ele está vendendo menos? Será que ele está grosso, estúpido, cavalo te maltratando, mandando gente embora? E vai gerando tristeza, e vai gerando tristeza, e vai gerando tristeza. Ai, Sandro, você sempre coloca a gente para frente, você sempre empodera a gente, você sempre... E continuo fazendo isso. Eu continuo fazendo isso. Mas hoje, com essa oportunidade da live, poder trazer essa consciência, que por mais que não esteja na tua porta, graças a Exu, mas ela existe. Ela existe. E a gente tem que colocar nossa tronqueira na nossa porta. A gente tem que jogar o padê no asfalto, na rua, para Exu comer na rua, para dar caminho. A gente tem que lavar nossa porta com cachaça, a gente tem que defumar, a gente tem que fazer nossas coisas todas. Entendeu? Por quê? É as armas que nós, meros mortais, os pequenininhos, né, temos para nos defender. A nossa fé, a nossa religião, a nossa espiritualidade, as nossas entidades, mas não podemos esquecer que nós dependemos da nossa inteligência, da nossa mentalidade, da nossa interpretação dos acontecimentos. Porque não é viver com medo, entende?
Então, quando você tem galinha, o que você faz com a galinha à noite? Você não prende no galinheiro? Se você deixar as galinhas soltas, meu bem, no seu quintal, até os gatos vai comer ela. É isso que eu estou dizendo. Então, vamos prestar atenção, porque essas energias, elas estão aí, deixando a gente deprimido, irritado, estressado, cansado, desanimado. E muitas vezes você está achando que esse problema é teu, porque de repente alguma coisa não está tão boa, está achando que é alguma macumba, e não é. Não é. Pode ser também essa influência energética. Aí é o que eu digo: a firmeza, os banhos, a mente aberta para você não ser pego de surpresa. Existe agora uma colocação que eu vou fazer e, veja bem, aí é crença minha. É crença minha, tá? Então, não interpretem isso como a crença de vocês. Cada um acredita no que quer. Eu acredito muito em astrologia. Eu não sou astrólogo, não sou. Mas eu acredito muito em astrologia. Então eu sigo umas 2, 3 pessoas que falam de astrologia. E não é falar assim, ai, porque o príncipe encantado vai chegar. Não é esse tipo de astrologia. Deixa eu explicar. Eu tenho uma vertente minha, ocultista, que eu cultuo espíritos planetários. O que significa isso, Sandro? Planeta Terra, ele não tem suas divindades, ele não tem suas entidades, ele não tem as suas egrégoras. Por exemplo, não tem Exu, não tem Pombagira, Lúcifer, Arcanjo Uriel, Miguel, Oiá, Xangô. Então, o planeta Terra tem suas divindades. Então, o planeta Marte, a Lua, Urano, Netuno, Plutão, esses planetas também têm seus espíritos. Aí, são crenças minhas. Esses planetas possuem seus espíritos. E o que acontece? Nas minhas crenças, desde que mundo é mundo, o homem olha para o céu e ele tentou, lá atrás, lá no início, olhar os planetas, olhar as estrelas. E eles perceberam semelhanças nas fases da Lua, quando determinados planetas estavam em tal local, em tal lugar, em tal movimento, a adoração do dia, a adoração da noite, e isso foi como? Olhando para o céu. Então, de uma maneira bem simples, para um leigo em astrologia, é o que eu sei te falar. Então, olhando para o céu, os astrólogos, eles conseguiram prevenir, ver tendências. Toda vez que esse planeta está aqui, possivelmente acontece isso. Toda vez que a Lua está cheia, as marés sobem. Então é isso que eu estou dizendo. Então tá. Dia 20 agora, para mim, é dia de rebuliço. Por quê? Tem eclipse. Tem eclipse. E hoje, eu enchei igual uma bola. Porque eu começo a inchar. Eu começo a ficar com meus nervos frouxos. Eu fico irritado. Eu fico estressado. Eu fico com sangue nos olhos. Entende? É que aqui no vídeo a gente tenta ser bonitinho, mas eu fico extremamente agitado. É psicológico? Não. No meu caso não é, porque desde que eu me entendo por gente, é assim quando acontece eclipse. Por quê? Eu tenho os babados com os planetas. Eu sou cheio de babado, né? Então, o que acontece? Esse eclipse é um eclipse assim, faraônico. Esse eclipse, ele está mexendo com muita coisa, com muita energia. É um eclipse no último dia de Áries. Áries seria Ogum. Áries seria, que é Marte, né? Áries seria os deuses da guerra.
Então, ele é implacável. Então, quando você vê o Sol, que é o futuro, e quando você vê a Lua, que é o passado, quando você vê o Sol, que é o masculino, quando você vê a Lua, que é o feminino, eles eclipsam. Então, há uma energia que predomina naquele momento. E logo após o eclipse, no dia 20, nós entramos em Touro, que é pé no chão, que é firme. Então, essas energias, vocês vão entender o que eu quero dizer. Essas energias, elas mexem no nosso campo vibracional. Eu acredito nisso. Elas mexem nas nossas emoções, elas mexem nas estruturas físicas e energéticas do planeta. Então, esse eclipse pode subir o tom, subir o grau dessas confusões que estão aí em outros países? Pode. Pode. Isso dá medo? Dá. Dá, porque se colocasse Eu sou dono desse país, eu sou dono desse país. Devia colocar os dois para brigar sozinho, não colocar o povo. Mas, enfim, sempre é os pequenos que pagam. A gente não pode falar coisas aqui no YouTube, eu esqueço. Eu gostaria de falar tanta coisa no português rasgado, mas não pode. Então, vai entendendo aí. Então, a gente tem essas energias. Aí a gente começa a pensar. A bênção a todos, queridos. Charles, Amanda, Luz do Luar, maravilhosa, falei com você hoje. Então, a gente vai vendo todas essas energias. Ai, gente, que gracinha. É tipo uma TPM. Eu tô de TPM, entendeu? Então, eu tô me esforçando para quê? Para seguir o bonde ou para tentar ser melhor? Então, eu estou nesse momento, possivelmente essa semana, eu vou ter que me esforçar para controlar a minha TPM. Entendeu? Porque o meu sagrado feminino, ele é muito forte. E não tem nada a ver com sexualidade, gente. Nada a ver, tá? Porque quando a gente fala em sagrado feminino, a pessoa pensa que o sagrado feminino só está em gay e em mulher. Tem nada a ver. É energia. Então, eu tenho esse sagrado feminino. É óbvio que eu não menstruo, gente. Que é isso? Eu nasci com defeito. A trompa nasceu para fora. Ah, saiu. Entendeu? Então, mas a minha energia predominante é a feminina. Então, eu tenho esse cuidado. Eu gosto de abraçar. Eu gosto de cuidar. Eu gosto de explicar as coisas direitinho. Eu tenho a pretensão de educar, né? Eu gosto da organização, eu gosto das coisas certinhas, entende? O homem não. O sagrado masculino já é o que mete o pé na porta e vai para a rua. Então você faz uma associação de Exu e Pombagira. É isso. Então o Sandro também é um ser humano. O Sandro também tem dias que está cansado, tem dias que não pode falar, tem dias que não quer falar. O Sandro tem essas coisas todinha. Ontem mesmo eu fiquei 5 horas no domingo respondendo os comentários. Por quê? Por que eu peguei o domingo, que eu podia estar fazendo os babados aqui em casa, mas eu peguei por quê? O cuidado, a atenção. Eu tento dar o meu melhor em todas as coisas que eu faço. Consigo ser perfeito? Não. Consigo acertar sempre? Não. Consigo fazer tudo direitinho? Não. Mas eu me esforço. Eu me esforço. Então, pensa nesse criador, pensa na caça, pensa na lei do mais forte. E o mais forte, necessariamente, que eu estou dizendo, não é da força bruta. O mais forte atualmente é quem tem conhecimento, é quem tem sabedoria, é quem está com as antenas ligadas, é quem está a parabólica nem existe, eu sou velho, gente. Quem está com o Wi-Fi ligado, entende? Para quê?
para se proteger, para se defender. Sua casa, sua família e seus interesses. Isso é muito importante, porque depois que a casa cai, vai gritar: ai, Exu não me avisou? Como não? Olha o Sandro falando aqui igual um papagaio. Exu está falando. Exu está falando, presta atenção. Juntos somos mais fortes. Vamos entender esses processos, esses rebuliços que as pessoas criam lá do mundo e traz para a gente, porque vamos ser sinceros, nós sozinhos já somos capazes de criar grandes rebuliços na nossa vida. Não precisa de muita gente para fazer rebuliço, não. A gente mesmo consegue criar. Agora, quando a gente cria nossos rebuliços, quando a gente cria nossas confusões, a gente tem que ser humilde de entender que a gente que criou, né? Mas pegar carga, ebó e essas quizilas do planeta é demais. Aí a luz venceu. Gente, que luz que venceu? Que luz? Aqui nós estamos voltando para a selva. A gente está voltando para as cavernas. A diferença é que é tudo isso com tecnologia. Então, se você parar para pensar, olha como está difícil sobreviver, olha como está difícil se relacionar, olha como está difícil conviver socialmente. Porque a pessoa que falar para mim que está tudo lindo, maravilhoso, por favor, deixa a receita no comentário. Deixa a receita nos comentários, porque eu tenho certeza que o canal todo vai seguir você. Pela receita da vida maravilhosa de princesa ou príncipe, que não tem desafio nenhum. Impossível. Impossível. A pessoa que não tem desafio nessa terra é porque já morreu. É, pelo menos assim que eu vejo. Aí, eu vou dar duas situações polêmicas, que não é para entrar no assunto polêmico, é só para entender o que eu venho dizendo desde o início do vídeo. Lembra do início da Covid? A tragédia que ficou? Quantas perdas? Quantas dores? Fora outra parte social, máscara, não pode isso, não pode aquilo, os drones, as coisas todas, e ter que mostrar carteirinha, ter que mostrar um tanto de coisa, entendeu? Eu ganhei alguma coisa, não estou enxergando o valor. Mateus, seu fofo, obrigado, viu? Axé para sua vida, gratidão. Nossa, só ganhei um din-din. Axé, querido, que seu tranca-rua Maria Padilha te dê 3 vezes mais, gratidão. Gratidão mesmo. Lembra, há pouco tempo atrás, meses atrás, a confusão política não afetou todo mundo, independente de qualquer coisa. Tudo isso aconteceu agora, esse negócio de Covid, esse negócio de política, esse negócio todo aconteceu agora. A nossa cabeça ainda sente, a nossa cabeça, o nosso olho ainda sofre. A gente está tentando nos organizar energeticamente, fisicamente, emocionalmente, até os dias de hoje. E tem dores que são irreparáveis. São perdas irreparáveis. A gente está até hoje. E mal a gente passa por uma situação dessa, já começa esses cão do inferno. Porque existem os cães do inferno, tá, meu bem? Existem evocações que a gente convoca, os cães do inferno, que as filhas de Hecate vão saber muito bem o que eu estou dizendo. Existem os cães do inferno. Mas isso é ocultismo. Agora, os cães do inferno vivos aqui na Terra, fazendo esse rebuliço todo, é uma coisa difícil, é uma coisa triste, é uma falta de sensibilidade, é uma falta de humanidade, é uma falta de amor ao próximo, porque cadê esse amor, gente? Cadê esse amor? Hoje, a gente desconfia de tudo, não é isso? Quem é que consegue confiar em tudo? Que, por exemplo, a mídia, os jornais, a não ser quando a gente assiste muito tempo, vai pegando confiança, não é isso? Mas
Enfim, tá tudo muito difícil. Aí agora vai chegar a inteligência artificial. Então já tem robô para montar carro, já tem robô para fazer segurança, já tem robô para fazer design, já tem robô que faz vídeo, imita a nossa voz, faz a nossa cara, faz nosso rosto. Daqui a pouco a inteligência artificial vai receber entidade também. Já parou para pensar quantas pessoas vão perder o emprego por causa disso? Aí, se fosse um jogo aqui e falasse para você, pensa, programa o teu futuro, veja o que está acontecendo antes que aconteça. Antes que aconteça. Então, tem profissões manuais humanas que vão valer uma fortuna daqui a algum tempo. Quem hoje em dia assiste televisão? Pouquíssimas pessoas. Ou a gente vai para o YouTube, ou a gente vai para o Instagram, ou a gente vai para um Netflix, mas pouquíssimas pessoas. Antigamente, dava o horário da novela, não via ninguém na rua. Eu estou falando para você usar da sua força, não física, da sua inteligência, desenvolver teus dons espirituais, desenvolver essa capacidade que muitas vezes muita gente tira de você por falar que é bobagem, que isso não vai dar certo, e você tem esses dons, você tem essas capacidades. Cadê teu Exu que não te dá uns profit? Tem que dar, gente, porque a gente é difícil. A nossa ficha para as coisas que a gente não conhece demora para cair, entende? Demora para cair. Então a gente tem que refletir, não é só acender vela e sair correndo. A gente tem que refletir sistemicamente. Né? O que é isso? É ver de uma forma geral.